Olá pessoal, eu sou Cris Penati, estou aqui hoje no Jardim da Vovó. É um jardim temático dentro do Jardim Botânico Plantado. Um lugar muito tranquilo, onde eu vou aproveitar para ler um livro e contar uma história para vocês do Dia das Mães. Esse é o Cris Conta um Conto de hoje. Eu gosto muito de ler. A gente fica sabendo, quando a gente lê os livros, coisas não só da nossa volta, mas de coisas assim do outro lado do mundo, né? E foi assim, lendo bastante, que eu fiquei sabendo dessa história que eu vou contar para vocês. É a história de uma flor que as mães e as vós gostam muito de ter no jardim. Deixa o livro aqui. Mas não é uma história do Brasil, não, é uma história internacional. Hoje nós vamos contar uma história internacional. E por que eu vou contar uma história de flor? Porque as flores lembram as mães. Geralmente toda mãe tem uma flor preferida. A minha mãe, por exemplo, ela gostava muito de palmas brancas. Hoje em dia quase não existe palma. Então quando eu vejo uma palma, eu lembro da minha mãe até hoje, apesar dela já ter falecido há muito tempo. E a história dessa flor é muito interessante e eu vou contar ela para vocês agora. Preparados? Então vamos lá. Essa história, ela se passa num lugar que a gente chama Grécia Antiga. Hoje em dia tem o país Grécia, lá do outro lado do mundo. Mas a Grécia Antiga tem muitas histórias da mitologia, inclusive muitas conhecidas da gente, né, hoje em dia. E eu achei essa história muito curiosa dessa flor e eu vou contar para vocês agora. Lá na Grécia Antiga, na mitologia, o maior de todos os deuses era Zeus. Zeus era casado com Hera, que era uma deusa bem ciumenta. Mas o Zeus gostava, apesar do ciúme da Hera, ele gostava de dar umas escapadelas amorosas. Ele gostava de pular a cerca. E ele fazia isso sempre. Nas inúmeras histórias a gente lê sobre isso. Mas um dia ele se apaixonou por uma linda mulher chamada Alquimena. Alquimena era uma princesa, vivia num palácio e ela era neta do grande herói Perseu. Já ouviram falar do Perseu? É famoso também. E ela era muito bonita, como eu disse para vocês. Zeus se apaixonou, apesar da Hera, de ter a esposa Hera lá, que era brava. Então ele usou de todas as artimanhas possíveis e imagináveis para seduzir Alquimena. E ele conseguiu. O resultado foi que Alquimena ficou esperando um bebê. Quando esse bebê nasceu, ele era forte, muito mais forte do que os outros bebês da idade dele. Só que a nossa deusa Hera ficou sabendo dessa história, que ela tinha dado à luz a um filho de Zeus. Alquimena tinha dado à luz a um filho de Zeus. E ela ficou muito possessa e começou a espalhar que ia se vingar do filho da Alquimena. Então Alquimena, muito triste, tomou uma decisão de levar o filho dela embrulhado num cobertor em um local afastado. Ele deixa o bebê lá. Ela disse assim, bom, das duas uma, ou ele vai morrer de fome, de frio, ou alguém vai achar ele e vai criá-lo como filho e assim vou salvá-lo, pensou ela, né? Vou salvá-lo da Hera. E assim sucedeu, ela deixou lá. Bom, justamente, pessoal, quem é que estava passando quando ela deixou o bebê lá e foi embora? A Hera com a sua amiga Atena, que também é uma deusa grega. E a Atena escutou o choro do bebê. Foi lá, abriu o cobertor, viu um bebê lindo, fortão, maravilhoso. Só que ele chorava demais. Aí ela pegou o bebê e convenceu ela a lhe dar o peito.
o seu peito divino para matar a fome daquela criança. E foi isso que ela fez. Ela colocou o bebê, né? Ela não gostou muito da história, mas colocou o bebê no peito. A hora que ele sugou, ele tinha uma força tão imensa, que depois eu conto para vocês por quê. Ele tinha uma força tão imensa que machucou a Hera, ela jogou ele com tudo no chão. E algumas gotas daquele leite divino da Hera se espalharam por aqueles campos. Bom, o que aconteceu? A Hera não quis mais saber do bebê, mas a Atena pegou e pegou o bebê e falou, bom, eu vou levar para alguém criar esse bebê. Levou justamente para onde? Para Alquimena, levou lá no palácio da Alquimena. A Alquimena imediatamente reconheceu o filho, só que ninguém sabia que era o filho dela, que aliás já posso contar para vocês, era o Hércules, o famoso bebê, por isso que ele era tão fortão, ele era o bebê Hércules, imagina como era forte, né? Filho de Zeus com a Alquimena. E aí a Alquimena viu, reconheceu o filho imediatamente, mas ela ficou quietinha e falou, não, pode dar aqui o bebê que eu vou criar como se fosse meu filho. E ela falou, nossa, que ironia do destino, né? A Hera, que queria se vingar do filho de Zeus com a Alquimena, o Hércules, que depois aquele lugar onde ele foi deixado vai se chamar Campos de Hércules, fez duas coisas, né? Acabou salvando o bebê. Mas aconteceu uma outra coisa também, quando ela salvou o bebê da morte, mas quando ela deu o peito divino para ele, aquelas poucas gotas que ele conseguiu sugar, transformou ele em imortal. Então, além de ele ser um semideus, que era filho de um deus com uma mortal, ele ficou imortal. Que ironia, né? Quando a Hera ficou sabendo mais tarde de tudo isso, ela ficou muito irada, mas isso é uma outra história. Só que aquele leite, né, tem mais um detalhe, aquele leite que foi derramado, aquelas pequenas gotinhas que caiu no chão, deu origem a uma flor, que é o copo de leite. Olha que legal! Então essa é a origem do copo de leite, um copo branco mesmo de leite, que veio do seio divino de Hera. Essa foi a nossa história internacional de hoje. E o copo de leite é muito legal, né, gente? Essa flor não é do Brasil, como a gente falou, mas é uma flor que todo mundo gosta. Ela representa pureza, elevação espiritual, por causa da brancura, né, de suas pétalas. Toda noiva, quase todas as noivas gostam de entrar nas suas cerimônias com um buquê de copo de leite, por causa de todas essas representações. Mas vocês não se enganem, a flor é bonita, mas ela tem um perigo. E eu vou contar para vocês qual que é. Ela é bonita, mas é perigosa. O que que acontece? Todas as partes dessa planta são tóxicas. Então a gente não pode comer essa planta. Como tem muita planta punk aqui no jardim, punk quer dizer planta alimentícia não convencional, flor, folha que a gente pode comer, o copo de leite a gente não pode comer, porque é tóxico. E quem tem animais em casa, criança, é melhor não ter essa flor no jardim, né? E hoje em dia não existe só copo de leite branco, olha que legal. Por causa de cruzamentos genéticos tem copo de leite amarelo, vermelho, roxo e até preto. Mas para mim o mais bonito é o copo de leite branco. E essa foi nossa história de hoje, do Cris Conta um Conto. Se você gostou, assim, dá um joinha, se inscreve no canal, aproveita e se inscreve no canal, aciona o sininho para você ficar sabendo de todas as histórias curiosas das flores e plantas desse lugar maravilhoso. Tchau então e até a próxima, e bom mês das mães para todas as mães e vovós.